Confira os destaques do Luneta. Hoje, nós queremos fazer com que ao final do Luneta, você aí que está nos assistindo, queira sair da sua cadeira para se movimentar. Nós vamos falar sobre os esportes que você pode praticar aqui na cidade. Veja os destaques desta edição. O futsal, ou futebol de salão, está em alta por aqui. Muitos dos adeptos ao esporte veem nele uma maneira de manter a boa forma física junto dos amigos. Você costuma jogar online? Já pensou em ganhar dinheiro com isso? Hoje em dia, com a ascensão das plataformas de streaming, isso é possível. Olá, começa agora o Luneta. Telejornal interdisciplinar do curso de jornalismo da UFN. Thay, tu já jogou handebol na escola? Olha, já joguei sim, mas eu sempre fui mais do time das pessoas que fugiam da educação física. Pois é, eu te fiz essa pergunta porque aqui na cidade nós temos um time de handebol feminino, o HFSM, time que está se saindo muito bem nas competições. A repórter Ana Luísa conversou com algumas meninas do time adulto. Confere. Handebol, um esporte com bola, em que duas equipes disputam quem marca mais gols. A diferença mais significativa entre o futebol e o handebol é que o handebol é jogado com as mãos. Desde pequena, eu estudava no Colégio Santana e lá o handebol era bem forte. Tinham treinadores que incentivavam bastante a gente, então desde a quarta série eu jogo handebol. Comecei jogando no gol e depois fui para a linha com outro treinador que assumiu lá no colégio. O que me motiva a vir aqui treinar é ter as amizades que eu construí aqui no time, né? Tá sempre jogando com as gurias. E ter essa coisa do esporte, eu faço educação física, e o que me levou a fazer educação física, que é o que me leva também a praticar o handebol, é a questão de que no esporte a gente trabalha inúmeros conceitos, tipo união, garra, trabalho em equipe, saber ganhar, saber perder, isso é muito importante para a nossa vida. O handebol faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1936. Aqui em Santa Maria, a equipe HFSM está nativa desde 2012. Então, a gente treina 3 vezes por semana, a equipe adulta, né? E a gente tenta também colocar uma carga parecida para as categorias de base, né? Que tem outros treinadores, que tem outras comissões técnicas também trabalhando. Então, a gente trabalha, né, mais ou menos nessa carga de treinamento semanal. E como você se mantém? Nós nos mantemos com patrocínios, né? Que nos mantém durante o ano. E também a categoria sub-14 e a categoria sub-16, elas têm o Proesp, né, que é um projeto que financia, e a juvenil e adulta também, além dos patrocínios, tem também as ações das meninas, de rifa, né, entre outras ações que elas procuram levantar finanças para a equipe. Considerado um dos mais ágeis e mais emocionantes esportes coletivos do mundo, o objetivo principal do esporte é acertar a bola no gol do oponente e marcar mais pontos que a equipe adversária ao final do jogo. Pois é, olha só. As mulheres estão em tudo. E falando nisso, uma outra atividade física que nós estamos nos fazendo cada vez mais presentes são as aulas de defesa pessoal. É uma forma de exercício físico que também é benéfica para a nossa própria segurança. Sem falar que, em média, se calcula que devido às repetições dos movimentos em 1 hora de aula, são gastas aproximadamente 1.000 calorias. Você sabia que a bocha foi trazida até nós pelos italianos? Os imigrantes trouxeram a prática para a Argentina e depois para o Brasil, pelo Rio Grande do Sul. E desde então, o esporte vem sendo praticado em clubes e CTGs, reunindo jovens, homens, mulheres e veteranos na prática esportiva. O jogo de bocha é uma modalidade de esporte em que homens e mulheres praticam juntos. Pode ser disputado de forma individual, em dupla ou até mesmo em equipe. Os jogadores arremessam as bochas o mais próximo possível do balim, que é uma bocha pequena. Este esporte é considerado um dos mais antigos do mundo. Nos Jogos Paralímpicos, a bocha é disputada desde 1984. Ainda falando sobre as mulheres no esporte, existe um problema do qual ainda não conseguimos nos ver livres: as desigualdades de gênero. O repórter Eduardo Biscaíno fala mais sobre isso. Confira. O tênis chegou no Brasil no final do século XIX, junto com o futebol. Foram trazidos por engenheiros ingleses que imigraram para o nosso país, em especial para as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.
Na década de 50 foi fundada a Confederação Brasileira de Tênis, e o que antes era restrito às capitais paulista e carioca se expandiu para as regiões sul e sudeste. O Brasil começava a acompanhar o crescimento do tênis no mundo. Um destaque no esporte é Maria Esther Bueno, a primeira mulher a conquistar, no mesmo ano, os 4 principais torneios do mundo. Mesmo com nomes femininos de peso, a desigualdade entre tenistas homens e mulheres ainda é muito grande. Eu fui jogar um torneio uma vez que eu fui campeã do torneio, a premiação era R$100. E pro campeão da mesma, como se fosse a mesma categoria no masculino, era 1.000. Então, pra te ver a disparidade, né? Na premiação. E acontece muito, né? Teve agora há pouco a polêmica aí mundial, né? Foi uma repercussão bem grande e não chega nem perto, né? É bem diferente. Eles têm alguns motivos que eles dão, questão de tipo, o tempo de jogo da mulher é menor, sabe? Tem algumas coisas assim que eles tentam argumentar, mas não é a mesma e eu acredito que não vai ser muito cedo. César pratica tênis desde os 4 anos. Entre os torneios que participou, a desigualdade de gênero também chama sua atenção. O público masculino recebe um maior investimento, a premiação feminina é bem desvalorizada, então tipo, o que dificulta as mulheres começar a praticar mais esporte, né? Então, tanto que hoje a maioria dos tenistas é do sexo masculino. Eu acredito que esteja meio enraizado, sabe? Tipo, ó, isso é para homem, isso é para mulher, sabe? Então tem muita gente que traz isso e não muda, né, o seu conceito com relação a isso. Mas aí é aquela questão que eu digo, eu acho que volta naquilo de conhecimento, né? Eu acho que se a pessoa é capaz, ela tem que estar ali porque não tem muita coisa que distingua isso, que diga que não pode, sabe? Isso, voltou bem, vai. Isso. Pois é, a gente espera que essa situação mude logo, porque as mulheres estão realmente obstinadas em ocupar todos os lugares. O repórter Oli Fagundes conta um pouco pra gente sobre as mulheres no Muay Thai. As artes marciais foram invadidas pelas mulheres e cada vez mais aumenta o número de adeptas ao mundo das lutas. O Muay Thai é uma das lutas mais procuradas pela grande perda calórica, além da melhora do condicionamento físico e aliviar o estresse. Outro fator é o aumento da autoestima, que está ligado às mudanças do corpo e à autodefesa. As aulas são bem dinâmicas e divertidas. Agora, mudando um pouco de assunto, Leonardo, tu já ouviu falar do Campeonato Brasileiro de Basquete Master? Claro que conheço, Thay. É a maior e principal competição nacional que envolve a velha guarda do basquete de todo o país. Exatamente. E neste ano, representando a nossa cidade, participaram 5 nomes da Associação dos Veteranos Amigos de Basquete de Santa Maria: Gilberto Lenz, o Mi, e Paulo Roberto Oliveira, o Cebola, na classe mais 70 anos. Wilson Juken, o Bibi, e Valdir Arendi, na classe mais 75 anos, categoria comandada pelo técnico santamariense Matheus Saldanha. Pois é, e apesar de não ser um dos esportes mais praticados por aqui, é uma atividade que tem o seu espaço garantido. A repórter Valéria Alzani foi até o ginásio do Corinthians, que há 80 anos incentiva o basquete aqui na cidade. Confira. O basquete é um dos esportes mais conhecidos no Brasil, mas ainda assim não há destaque entre o público. Aqui em Santa Maria, há poucos lugares onde sua prática é realizada. Há 85 anos, o Corinthians oferece a prática do basquete para pessoas a partir de 9 anos. Daqui dessas quadras saíram nomes reconhecidos nacionalmente. A procura pelo basquete hoje no Brasil se dá muito pela mídia, né? Mas por atletas terem potencial em função da altura, né? Que é um esporte que requer altura, né? E consequentemente, com a mídia e o basquete brasileiro cada vez mais crescendo, faz com que essa gurizada procure o jogo do basquete. A partida de basquete é dividida em 4 tempos, de 10 minutos cada, sendo disputada entre 2 equipes formadas com 5 jogadores por time em quadra. Que perfil precisa ter o atleta para jogar basquete? Olha, muita disposição, querer aprender a jogar basquete, muita dedicação, muita vontade de praticar o esporte e
O talento ele aflora com o treinamento. Comecei a jogar com 5 anos, com meus irmãos jogavam aqui no Corinthians. Daí comecei a jogar na minha casa e depois vim aqui treinar. Pretendo continuar, profissionalmente ou não, mas eu gosto de jogar e vou continuar fazendo isso. O trabalho que se faz aqui no sul do Brasil é muito interessante. Nós temos N equipes que trabalham com basquete no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que fazem um excelente trabalho. Sempre surgem talentos em função dos trabalhos que são feitos com relação a essa gurizada no clube e em escolas. Ou seja, a formação de talentos se desenvolve através de muito treino e de muita competição. Mas antes de praticar qualquer um desses esportes que a gente já citou aqui e ainda vai falar, é preciso começar pelo mais básico, um passo de cada vez. Você sabia que as caminhadas que fazemos no dia a dia não contam como exercício físico para a perda de peso ou redução do mau colesterol? As atividades devem ser feitas com ritmo e tempo controlados. Por isso, o mais indicado é realizá-los em esteiras ergométricas. E não esqueça, sempre é bom carregar uma garrafa de água para manter-se hidratado. Bom exercício! E falando em caminhada, no próximo bloco a gente vai aumentar um pouquinho o ritmo e falar sobre as corridas. Fica aí, a gente já volta. A única nota que traduz o que você sente é a música. A única máscara que você se permite acreditar é o teatro. A única escola municipal de artes do Brasil é a EMAET, a escola que há 33 anos ensina e vive arte em Santa Maria. E a única forma de expressar admiração sem usar palavras é o aplauso. Nós aplaudimos a EMAET. E você? Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais na nossa página no Facebook ou pelo telefone 55 8114 9042. Voltamos. E agora vamos falar sobre as corridas. Muito utilizadas como uma forma de praticar exercício físico e também como forma de promoção à saúde. Mas além disso, correr também pode ser uma forma de ganhar dinheiro. Confere na reportagem do Thiago Teixeira. A corrida é um esporte que traz diversos benefícios, recomendada pelos médicos tanto para a perda de peso como para promover o bem-estar físico e mental. A prática consiste em percorrer uma certa distância em um período de tempo, usando capacidades físicas como a agilidade, o equilíbrio, a força, a resistência e a velocidade. A atividade envolve praticamente todos os músculos do corpo, aumenta a massa muscular e queima calorias. A corrida, para mim, é um esporte que traz saúde, traz benefícios, traz várias outras. Tu conhece pessoas, tu faz várias amizades, então, para mim, correr hoje em dia é uma prática de esportes, é uma maneira de viver. Um estudo realizado por pesquisadores no Instituto Cooper, nos Estados Unidos, descobriu que 1 hora de corrida representa um ganho de 7 horas de vida, além de reduzir os riscos de morte prematura em 40%. Para ser um atleta, é preciso ter força de vontade, disciplina e disposição. Considerando que nem sempre há apoio do governo, atletas podem recorrer a empresas para patrocínio, levando o nome delas em campeonatos como retribuição,
como fez Rodrigo Franco, corredor patrocinado por empresas. A mudança foi bastante positiva pela minha saúde, eu aprendi bastante coisas, fiz bastante amizades e mais importante da corrida é pela saúde, né? Tipo, até acordar mais disposto, estar sempre com disposição, é isso que me leva a fazer as competições. E a corrida é muito bom para a saúde, para todos nós, né? Bom, eu vou me confessar aqui. Eu não sei nadar e morro de vontade de aprender. A prática da natação, além de melhorar a desenvoltura e a coordenação motora de quem pratica, no calor que faz nessa cidade, deve ser um alívio, né? Confira a reportagem de Alisson Marafiga. Eu não sei nadar. Quantos anos tem? 6. A natação é um dos esportes mais completos. Não tendo contraindicações, pode ser praticada por pessoas de todas as idades. As turmas são divididas de acordo com a faixa etária, começando aos 6 meses, que daí fica mais ou menos até os 2 anos, e depois passa para turmas separadas, de 2 anos a 4 anos, depois de 5 a 8, e na medida que a criança vai desenvolvendo, passamos para a piscina grande. Essa academia é uma das principais da região, contando com aulas de natação e hidroginástica. A natação possui muitos benefícios. Ela ajuda na recuperação de lesões e melhora a postura, aumentando a flexibilidade da coluna e aliviando as dores, além de auxiliar na coordenação e no equilíbrio. O maior benefício para as crianças, para os bebês, é a parte da coordenação motora, da parte cognitiva, desenvolvimento da disciplina, fortalecimento da parte respiratória das crianças. Além de ser uma ótima atividade física, a natação é um requisito para algumas profissões. Eu procurei natação porque o meu trabalho, eu já trabalho, eu sou bombeiro militar e trabalho de salva-vida na Operação Verão todos os anos. E a natação traz vários benefícios para a saúde da gente, né? Trabalha toda a musculatura do corpo e por isso que eu procurei natação, né? Eu procurei porque eu já faço parte do meu trabalho. Aí eu nado todos os anos para me manter em forma, porque a gente trabalha com vidas e com vidas não se brinca, né? Sendo um esporte aquático, a natação requer mais resistência cardiorrespiratória e força muscular, podendo gastar 600 calorias por hora, dependendo da velocidade do exercício. E quais os estilos de nado que existem hoje na natação? Bom, os nados são o crawl, nado costas, nado peito e nado borboleta. Mas nós temos que começar com a parte de adaptação, né? Com as pessoas que têm medo, que não sabem nadar, que isso a gente tem bastante procura também, porque aqui a academia, além de ser uma academia para atividade física, também é uma escola, né? Que tem o interesse em ensinar as pessoas a nadar. O futebol todo mundo conhece, né? Mas e aí, você já assistiu uma partida de futsal? O futsal, ou futebol de salão, tem conquistado seu espaço no cenário esportivo da cidade. Confira na reportagem de Lilian Streb. O futsal tem quase 80 anos de história no Brasil. Contando com 5 jogadores em quadra, o esporte se desenvolveu muito nos últimos anos em Santa Maria e o número de equipes tem aumentado. O futsal é a modalidade esportiva mais praticada no Brasil, segundo a FIFA. Em Santa Maria, há uma estimativa de que cerca de 1.600 pessoas pratiquem o esporte. Esses últimos anos está muito bom, né? Evoluiu. Aumentou muito os praticantes, desde as categorias de base até os veteranos. A gente tem um campeonato da cidade hoje aí que reúne 90 equipes, né, 1.620 atletas, sem contar o resto que pratica nesses ginásios aí da cidade. Evoluiu muito, temos 2 equipes adultas no estadual, uma equipe sub-15 também praticando estadual, então foi uma evolução muito grande que de 2014 para cá, quando começou a crescer o futsal, como a gente pode dizer, hoje o futsal está no topo na evolução que poderia estar. O futsal para mim começou desde criança, né? Eu sou de uma cidade do interior aí, meu pai era treinador do futsal do interior e desde criancinha, categoria sub-8, sub-9 eu estou jogando futsal, depois no colégio, categoria de base também, e quando eu fui ficando mais velho, eu fui jogando estadual em cidade, tanto na minha cidade como em cidades vizinhas. E quais são os benefícios que tu nota que o futsal te traz?
Então, principalmente a questão de saúde, né? O meu trabalho é um trabalho que eu passo o dia inteiro sentado, então eu tenho que ter um tipo de movimentação. Então o futsal me ajuda muito nisso, questão de resistência, qualidade de vida para mim também, amizade, principalmente em Santa Maria. Se não fosse futsal, não conheceria praticamente ninguém, né? Interação social com o pessoal me ajuda bastante e é o futsal que me traz muitas coisas boas. Quem tem experiência com o esporte relata sobre os benefícios do futsal para o corpo e para a mente. O futsal ele acaba sendo também uma atividade, um exercício físico, né? Assim como qualquer outra atividade. Por ser um esporte e também ter o âmbito social, né, quando se trata de pessoas que se reúnem para praticar o esporte, né, tem o benefício principalmente do social, de tu poder estar com os amigos, as pessoas que tu gosta, né, às vezes o pessoal chega do trabalho e tudo mais, e aí quer achar uma atividade para poder relaxar a cabeça, busca o esporte, e o futsal é uma possibilidade disso. Metabolicamente para o corpo é que nem as outras atividades, né? É um exercício físico na qual tu vai melhorar teu sistema cardiorrespiratório, talvez vai ganhar uma força muscular dependendo da intensidade que tu treina. Os jogadores de futsal, sejam eles profissionais ou amadores, precisam de treinamento aeróbico, anaeróbico e uma boa alimentação. E já que estamos falando de futebol, e o Inter de Santa Maria, que quebrou um jejum de 27 anos sem título? Pois é, não podemos deixar de falar sobre o Inter SM, que é o principal clube da cidade. O colorado santamariense acabou quebrando esse jejum de 27 anos sem títulos após a conquista do estadual juvenil B Sub-17. E é importante lembrar que em seus 90 anos de história, o Inter SM coleciona diversos títulos, campeonatos regionais, citadinos e estaduais. Você já parou para pensar de onde surgiu o skate? O repórter João Pedro Foleto conta pra gente. Você sabia que o skate surgiu na década de 1950, na Califórnia? Naquela época, os surfistas estavam entediados esperando por ondas boas. Assim, decidiram criar um esporte parecido com o surf, trocando a água pelas rodinhas. Um outro esporte que tem se destacado por aqui é a ginástica rítmica. A prática dessa atividade aprimora as habilidades motoras e, convenhamos, é muito bonito de se assistir, né? Confira a reportagem de Estela Biscaíno. A ginástica rítmica é uma modalidade diferenciada no esporte. Ela combina a música e a dança em seus movimentos. Em nível de competição, a sua prática é realizada apenas por mulheres. A ginástica rítmica, como todas as modalidades das ginásticas, né, é um dos esportes que trabalha o maior número de habilidades, né, que aprimora essas habilidades. Então ela junto com o atletismo, é um dos esportes que trabalha o maior conjunto de habilidades dentre os esportes que a gente pode considerar olímpicos. A ginástica rítmica pode promover desde a infância o desenvolvimento de habilidades motoras. Com seu desempenho, é possível trabalhar a flexibilidade e agilidade para mostrar a graça e harmonia dos movimentos. A minha mãe queria que eu fizesse um tipo de esporte, então como a maioria das minhas colegas já faziam ginástica, eu quis experimentar a ginástica. Foi assim que eu comecei a fazer. Primeiro eu comecei a fazer balé, só que a minha mãe ela viu que eu não gostava mais de balé, que eu achava muito, vamos supor, eu achava um pouco mais chato, porque era muito lento, essas coisas assim. Daí a minha mãe, na minha escola, a Prof. Roberta, ela dava aula no final, e daí eu comecei a fazer ginástica e eu gostei. Bem, a gente tem competições em vários níveis, né, de habilidades. Então a gente começa com competições amistosas, que seriam a nível escolar, que a gente faz vários torneios aqui em Santa Maria a nível escolar, e a partir desses torneios elas vão se aprimorando e a gente vai evoluindo para torneios fora da cidade. Há vários elementos que ajudam a compor a coreografia da ginástica rítmica, como o arco e a fita, que contribuem para o desempenho físico junto com a expressão artística. Além de um esporte, a ginástica rítmica é uma arte que desperta a criatividade, o sentimento e a emoção, através de seus gestos e dinâmica na apresentação. A seguir, você já pensou em ganhar dinheiro jogando seu jogo favorito enquanto outras pessoas assistem? Essa é uma possibilidade cada vez mais palpável. Ficou curioso? A gente já volta. O basquete é um dos esportes mais conhecidos no Brasil, mas ainda assim não há destaque entre o público. Aqui em Santa Maria, há poucos lugares onde sua prática é realizada.
Há 85 anos, o Corinthians oferece a prática do basquete para pessoas a partir de 9 anos. Daqui dessas quadras saíram nomes reconhecidos nacionalmente. A procura pelo basquete hoje no Brasil se dá muito pela mídia, né? Mas por atletas terem potencial em função da altura, né? Que é um esporte que requer altura, né? E consequentemente, com a mídia e o basquete brasileiro cada vez mais crescendo, faz com que essa gurizada procure o jogo do basquete. A partida de basquete é dividida em 4 tempos, de 10 minutos cada, sendo disputada entre 2 equipes formadas com 5 jogadores por time em quadra. Que perfil precisa ter o atleta para jogar basquete? Olha, muita disposição, querer aprender a jogar basquete, muita dedicação, muita vontade de praticar um esporte e o talento ele aflora com o treinamento. Comecei a jogar com 5 anos, com meus irmãos jogavam aqui no Corinthians, daí comecei a jogar na minha casa e depois vim aqui treinar. Pretendo continuar, profissionalmente ou não, mas eu gosto de jogar e vou continuar fazendo isso. O trabalho que se faz aqui no sul do Brasil é muito interessante. Nós temos N equipes que trabalham com basquete no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, que fazem um excelente trabalho. Sempre surgem talentos em função dos trabalhos que são feitos com relação a essa gurizada no clube e em escolas. Ou seja, a formação de talentos se desenvolve através de muito treino e de muita competição. Thay, tu já jogou vôlei? Já joguei sim. É um esporte muito praticado durante a educação física na escola. E sabe por quê? É uma ótima maneira de deixar de lado o sedentarismo e trabalhar a resistência muscular. Saiba mais sobre na reportagem de Andriele Hoffmann. O voleibol é um esporte coletivo. Conhecido por ser uma atividade de pouco contato físico, o que evita lesões, pode ser praticado por pessoas de todas as idades. Tanto de forma amadora quanto profissional, o vôlei é uma ótima opção para quem gosta de praticar esportes ou quer deixar o sedentarismo de lado. O voleibol é um esporte que atrai pessoas de diversas idades e gêneros e resulta em inúmeros benefícios para a saúde do corpo e da mente. Eu estou aqui com o Marcelo, que irá explicar um pouco sobre as vantagens de praticar esse esporte. Olá, tudo bem? Um esporte em geral, né? As vantagens de a gente praticar o esporte, a gente manter uma atividade física regular. Aí com o treinamento, a gente consegue várias valências físicas, né? A gente consegue desenvolver através do esporte, a gente consegue desenvolver potência, resistência muscular. Isso tudo no dia a dia vai melhorar o dia a dia da pessoa, vai desenvolver a força, vai desenvolver as capacidades físicas da pessoa através do esporte, né? Daí seria um fator motivacional para eles. Além disso, a gente conclui que o esporte coletivo ele tem muito de um apelo social também, ele tem uma parte social da equipe, a gente está na equipe, a gente está convivendo com mais pessoas e aí a gente tem uma meta em comum, que todos eles têm já um gosto em comum, que é a prática do esporte. Inserido nos Jogos Olímpicos, em 1964, o vôlei desenvolve habilidades corporais, mentais e sociais em quem o pratica. Bem, através do voleibol a gente consegue desenvolver potência muscular, a gente consegue desenvolver resistência muscular localizada, a gente consegue desenvolver tempo de reação. Querendo ou não, ele é um esporte com uma característica de ser mais anaeróbico, né, em que a gente tem mais as potências, a gente usa. São poucos estímulos rápidos, só que no desenvolver do jogo pode durar até 1 hora, 1h30, dependendo, jogos de 5 sets podem demorar até 2 horas, 2h30. Quais os benefícios o esporte te traz? Hoje em dia é mais condicionamento físico, né? Manter uma boa forma, principalmente saúde, mente sadia. Em Santa Maria, quem quiser começar no esporte tem diversas opções em clubes e associações. Para um melhor aprendizado e desenvolvimento das habilidades, é recomendado iniciar a partir dos 8 anos de idade. Com o trânsito louco dessa cidade, eu tenho pensado muito em aderir ao ciclismo.
Além de um meio de transporte que não polui o meio ambiente, também é um exercício que faz bem para a saúde. A repórter Valéria Alzani conta mais sobre essa prática. O ciclismo começou a ser considerado esporte na Inglaterra, no século XX. Além de estar nos Jogos Olímpicos, também está nos Jogos Sul-Americanos e Pan-Americanos. O esporte traz diversos benefícios para a saúde. Ajuda a emagrecer, a melhorar o sono e aumenta a imunidade. A prática de esportes desde cedo é muito importante, tanto para o lado físico quanto social. É isso que os Jogos Escolares de Santa Maria, ou GESMA, proporciona para as escolas da cidade. Oferecendo uma diversidade de esportes, os que acabam chamando mais atenção são a bocha, o xadrez e o tênis de mesa. Esportes que não são muito populares, mas que vêm ganhando seu espaço entre a rotina e a preferência das crianças. Leonardo, tu costuma jogar videogame? Costumo sim, Thay, mas só por lazer. O repórter João Pedro Foleto fez uma reportagem sobre como esses jogadores mais assíduos têm feito amizades e ganhado dinheiro jogando. Confere aí. A última década transformou o que era brincadeira de criança em um cenário esportivo. O e-sport, ou esporte eletrônico, são termos usados para competições profissionais de jogos eletrônicos, onde as equipes são patrocinadas por grandes marcas de games, com premiações em dinheiro para os participantes. O e-sports era pouco divulgado nos meios de comunicação de massa. Com isso, vieram as plataformas de streaming, tornando os esportes eletrônicos o centro para competições profissionais. No Brasil, um dos jogos mais famosos neste cenário é o League of Legends, graças ao suporte dado pela produtora Riot Games em torneios oficiais. Mas assim como o League of Legends, também possuem campeonatos de jogos como Counter-Strike, Rainbow Six, Street Fighter, Dota 2, StarCraft, FIFA e outros. Atualmente eu estou acompanhando mais o League of Legends, que é o jogo do hype do momento, né? Apesar de eu estar perdendo espaço para outros agora como Fortnite e tal, mas em questão de esporte é o que eu acompanho melhor. Estou acompanhando muito o CBLOL, eu acompanho desde 2014, que foi quando eu comecei a jogar LOL. E como é um esporte que é novo aqui no Brasil, principalmente, eu acho que é muito massa ficar acompanhando para dar também uma força. A jogadora Bárbara Fontana participou, em junho de 2018, do primeiro campeonato feminino de Rainbow Six, e a equipe dela, Revolts, ficou em segundo lugar na competição. O cenário de Rainbow Six foi o campeonato que eu joguei. Ele não existia até esse primeiro circuito que a Ubisoft criou. Então, dentro do cenário atual da Pro League, tem basicamente só players homens. E se sabe que tem muitas mulheres que jogam bem, e então esse cenário foi criado, né, nesse primeiro campeonato, e antes não tinha essa inclusão. Então é justamente mostrar que a gente jogava no mesmo nível que eles, que a gente consegue jogar no mesmo nível que eles, para abrir oportunidade para mulheres entrar nesse meio competitivo, né, também, que é as Majors e a Pro League, que não é um cenário somente masculino, mas que não tem a inserção de players de mulheres. Canais como ESPN, Band Esportes, Esporte Interativo e Esporte TV estão cada vez mais investindo em conteúdos voltados para o e-sport e já transmitem algumas competições ao vivo. Você já ouviu falar de CrossFit? Ele melhora o sistema cardiorrespiratório, a coordenação motora e promove o aumento da força e habilidades musculares. Confere mais sobre na reportagem. Ao contrário do que muitos pensam, o CrossFit não é uma modalidade esportiva. É um método de treinamento que engloba diversas práticas que são realizadas em alta intensidade. A atividade é conhecida por estimular as capacidades do corpo humano, como flexibilidade, pressão, agilidade, entre outras coisas. Você já ouviu falar em Paqua? O Paqua é um conhecimento milenar originário da China. A origem da sílaba Pá se refere ao número 8. Já a sílaba Kuá significa mutações, mudanças. O ensinamento do Paqua é baseado nos estágios de mutação da natureza e nos ensina a lidar com as mudanças da vida. Confira mais sobre na reportagem de Rafael Caetano. O Paqua vai além de uma arte marcial. Ele é um ensinamento da filosofia chinesa, sendo baseado nos 8 trigramas que representam os estágios de mutação da natureza. Focado na tradição chinesa, o Paqua está presente em 14 países e 9 estados brasileiros. Existem modalidades de artes marciais que diferem de acordo com o país de origem e a filosofia seguida.
O Paqua é ensinado através de 6 modalidades: acrobacia, armas de corte, arqueria, arte marcial, cosmodinâmica e ritmo. Paqua é um dos pilares fundamentais da filosofia chinesa, certo? A tradução de Paqua significa 8 mutações, ok? Essas mutações, elas são, de forma mais simples, ciclos que se repetem na natureza, que os antigos observaram e conceituaram, certo? Alguns ciclos, como por exemplo as estações do ano, o próprio ano, o dia e a noite, as fases da lua e assim por diante, são ciclos que interferem na nossa vida cotidiana. As modalidades são alternativas para a prática de algum esporte de luta, podendo ser realizada por crianças, adultos e idosos. Quem pratica sente a diferença na qualidade de vida. Para mim, muito mais da autoconfiança, o foco, porque eu faço bastante arqueria no caso, e nós prezamos bastante o foco que nós trazemos. E eu levo uma vida mais feliz, no caso, junto com o Paqua, é algo que me faz bem de dia a dia. Existem diversas vantagens com a prática do Paqua, como melhora do condicionamento físico, da concentração, do equilíbrio emocional, da adaptação às situações e do autoconhecimento. E o Luneta fica por aqui. Lembrando que esta é uma produção interdisciplinar do curso de jornalismo da UFN. As reportagens são de Telejornalismo 1. A edição é da disciplina de edição audiovisual. E a apresentação de Telejornalismo 2. Esperamos que você tenha gostado. Tchau!